Língua portuguesa, estudo do texto. Questão número 1. Do que trata o texto que você acabou de ler? O texto trata dos motivos pelos quais crianças não podem trabalhar, né? Questão 2. No título do texto, o autor faz uma pergunta. Que resposta você daria a ela? A pergunta é: por que criança não pode trabalhar? Que resposta você daria a ela? Porque a criança está na fase de brincar, de aproveitar essa fase de ser criança, né? E não de trabalhar igual um adulto. Terceira questão. No primeiro parágrafo, o autor cita algumas ocupações para as crianças. Quais delas você faz quando não está na escola? Ser criança é ter liberdade, né? E fazer uma porção de coisas. Então tem várias ações, ocupações que ele pode fazer, né? Além de ir à escola, pode brincar, ler, praticar esportes e conviver com outras crianças. Quarta questão. No final do primeiro parágrafo, o autor afirma que a criança precisa aprender a ler o mundo. O que isso significa? Aprender a ler o mundo. Significa que aprender o mundo quer dizer descobrir, entender o que acontece ao seu redor. Quinta questão. A pessoa que escreve um artigo de opinião pode ser chamada de articulista. Circule no texto o nome do articulista que escreveu o artigo. Temos Hélio Matar, né? É o articulista desse texto. Sexta questão. No início do texto 2, o autor já indica qual é o ponto de vista dele. Volte ao texto e sublinhe a frase que contém a opinião do articulista. Criança não pode trabalhar por um motivo simples, porque ela está muito ocupada sendo criança. Sétima questão. De acordo com o autor, quando uma criança trabalha, o que acontece? Segundo o autor, não sobra tempo para ela brincar, nem para estudar, ou seja, não sobra tempo para ser criança. Ao escrever um artigo de opinião, o autor precisa mostrar o que pensa sobre determinado assunto. Para isso, ele usa argumentos que são as razões pelas quais ele defende o seu ponto de vista. Oitava questão. Um dos argumentos que Hélio Matar usou para embaçar sua opinião foi o Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA. Letra A. Porque o autor recorreu a esse documento? E letra B. Em sua opinião, o ECA é importante por quê? O Estatuto da Criança e do Adolescente, né, o ECA, garante que alguns direitos sejam preservados. Por exemplo, né, direito à vida, à saúde, direito à convivência familiar e à comunitária, direitos à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, direito à profissionalização e à proteção no trabalho. Questão nona, releia o último parágrafo para responder às questões. Letra A. Que solução o autor sugere para o problema abordado no artigo de opinião? E letra B. Você concorda com a solução proposta pelo autor do texto e por quê, né? Vejamos que o artigo de opinião tem, em muitos casos, estrutura descrita a seguir, né? Nesse sentido, tem a introdução, que apresenta o fato de um ponto de vista do autor. Também temos o desenvolvimento, apresenta alguns argumentos, né, do ponto de vista do autor para convencer o leitor. E a conclusão que ele vai finalizar o texto com a retomada do ponto de vista
O artigo de opinião pode ser finalizado de várias maneiras. Uma delas é por meio de uma proposta de solução para o problema abordado. De acordo com o ponto de vista do autor que fez esse artigo de opinião, o ECA diz com todas as letras: abaixo dos 16 anos é proibido trabalhar, mas está escrito na lei não é o suficiente. É preciso que os governos, as famílias e as empresas estejam atentos e pontos a ajudar as crianças que trabalham, tirando-as dessas atividades, garantindo que elas possam estudar e ajudando sua família a escolhê-las com dignidade e carinho.